atividade principal hoje é de escritor. Mas eu sempre fiz literatura e cinema juntos. Eu sou de uma geração que foi muito marcada pelo cinema, uma geração de jovens ligados à literatura, mas que foram muito marcadas pelo cinema. Naquela altura, no começo dos anos 70 e até antes mesmo, nos anos 60, parecia que o cinema iria substituir a literatura, iria ser a linguagem que aposentaria, digamos assim, quase a literatura. Evidentemente, isso não se cumpriu, não foi o que aconteceu, para bem ou para mal. No entanto, sobre a nossa geração foi uma influência muito forte. Quer dizer, no meu caso, não desviou para o cinema inteiramente, mas dividiu. Eu sempre fui escritor e paralelamente, cineasta, até o começo da década de 90, com a administração Collor, com aquela penada que praticamente extinguiu o cinema brasileiro até vir a retomada, né? Eu sou dessa geração e hoje não faço mais cinema porque o cinema mudou, né? É uma outra coisa. A própria tecnologia do cinema, eu fui habituado ao filme, a moviola, entendeu? O filme 35mm, quer dizer, se você olhar aquilo, é uma coisa física, né? Quer dizer, o 35mm é uma coisa que você vê. Eu sempre fiz filmes 35mm, eu nunca fiz assim numa faixa mais amadora de Super 8. A bitola mais reduzida que eu fiz foi 16mm, assim mesmo filmes, um ou outro filme que me pediram para fazer em 16. Mas a minha produção, digamos assim, como produtor e diretor, que eu fui dos meus filmes, foi em 35mm. O meu primeiro filme, claro, 35mm, quer dizer, já foi 35mm. Foi Visão Apocalíptica do Radinho de Pilha, que representou o Brasil no Festival de Guadalajara, no ano em que foi exibido no Festival JB, um grande e importante Festival JB, né, que era patrocinado pelo Jornal do Brasil. E esse filme é de 72, né? Eu tinha 23 anos quando realizei. Quando optei, como já disse, né, por fazer também cinema, e, por exemplo, o meu primeiro livro publicado é de 73, pela editora universitária, né, da Universidade Federal. E o meu primeiro filme é de 72, quer dizer, isso sempre seguiu paralelo até o ponto em que eu fiz mesmo, por exemplo, Leilão Sem Pena, que é um poema meu, e o filme também eu dirigi, quer dizer, às vezes até essas duas atividades se encontraram, se cruzaram, entende? E o pessoal do Super 8, que eu acho que fazia naquele momento, ao mesmo tempo estava fazendo, não diria que optavam por Super 8, mas eles aceitavam fazer somente em Super 8. Eu sempre tive uma posição muito clara a respeito disso, que essa trincheira amadora, assim, realmente para mim não estava com nada, no sentido de que isso não era eficiente. Isso aí eu não estou estabelecendo nenhum juízo de valor, entende? Mas ela não estava nos festivais, nem era possível, não passava no cinema, não era possível ampliar Super 8 para até 35mm para você exibir nos cinemas. E naquela altura os curtas-metragens eram exibidos, foi uma luta de anos e anos nossa, né, de todos nós que fazíamos profissionalmente. Os curtas-metragens eram exibidos nos cinemas, né, acompanhando o longa-metragem. Recebia um certificado de classificação especial do filme brasileiro de curta-metragem e acompanhava, com esse certificado, facultava a possibilidade de acompanhar os filmes estrangeiros. Quer dizer, eu fiz, minha produção é de 15, 16 filmes, todos eles, ou pelo menos a maioria, 12 por aí, obteve certificado de classificação especial de curta-metragem e foram exibidos no país inteiro, na rede de cinemas. Ele ficava colado a um filme estrangeiro, né? E da renda bruta disso aí era retirado X para o curta-metragem que acompanhou tal filme. Por exemplo, eu tive filmes que acompanharam Tubarão, entende? Então,
nessa programação, digamos assim, eu tive um retorno financeiro desse curta-metragem, ou de 2 curta-metragens meus que acompanharam o Tubarão, um retorno até razoável. A lei do curta não deixou de vigorar, né? Ela, no início do governo Collor, com a ajuda de um cineasta chamado Pojuca Pontes, esse nome não pode ser esquecido, né? Com a ajuda desse rapaz, o presidente extinguiu a Embrafilme e não colocou nada no lugar. E até a retomada, isso ficou um vácuo. Nesse vácuo é que o curta-metragem, como obrigatoriedade, foi embora. Se o longa-metragem foi fortemente atingido, imagina o curta, né? Então foi nesse vácuo aí que se perde o fio da meada, entendeu? E até hoje, entendeu? Sinceramente, porque essa geração que está aí mais jovem não reivindica isso? Eu não sei porquê. Eu trabalhei de uma forma a mais sistemática possível, porque essa foi uma lição de um amigo meu, pessoal, que é permanece um dos maiores nomes do cinema mundial, que é Alberto Cavalcanti. Foi meu amigo pessoal. Eu fui um dos amigos jovens de Alberto, conheci Alberto quando ele tinha 75 anos. Alberto Cavalcanti, Alberto de Almeida Cavalcanti, é reconhecidamente um dos mais importantes do cinema mundial, um dos mais importantes nomes do cinema mundial. Importante para 3 cinematografias, assim, diretamente falando, né? A brasileira, né? Talvez até por ordem, a inglesa, a francesa e a brasileira. No cinema inglês, ele é uma figura de capital importância, tanto que recentemente, faz alguns meses, saiu na Sight and Sound, revista inglesa muito conhecida, né, antiga, sobre cinema, saiu um artigo no qual um crítico inglês considera que Alberto Cavalcanti foi um cineasta mais influente sobre o cinema inglês do que Alfred Hitchcock. Então ele foi importante, primeiro, realmente para o cinema inglês, por incrível que pareça, né? Depois para o cinema francês, onde atuou na vanguarda, no momento decisivo da vanguarda francesa, onde os filmes realmente se emanciparam de um certo primitivismo e trabalhavam pessoas como Marais, como André Malraux, Buñuel, Dalí, essas pessoas todas, artistas plásticos e cineastas e arquitetos. Engraçado, o Alberto mesmo é uma pessoa de formação acadêmica como arquiteto, né, em arquitetura, né? E ele começou como cenógrafo, os cenógrafos eram arquitetos. E no Brasil está ligado àquela coisa extremamente controversa, infelizmente ficou ligado em grande parte, àquela coisa muito controversa da Vera Cruz, em São Paulo, a produtora de cinema. Ele foi chamado para dirigir aquilo, aceitou, ele na verdade veio fazer um ciclo de palestras, como cineasta mundialmente conhecido, veio fazer um ciclo de palestras em São Paulo, a convite do embaixador Assis Chateaubriand, e que seria uma passagem pelo Brasil, ele foi convidado por esses italianos, Franco Zampari e outros, que eram ligados ao TBC, ao teatro. Ele foi convidado para presidir para uma produtora de cinema, seria uma espécie de extensão até do TBC, portanto uma coisa que já tinha um modelo teatral, de estúdio, de tudo isso, um pouco artificial e principalmente já anacrônico, né? Alberto talvez tenha tido esperança de reverter esse anacronismo que se anunciava, né? Como bandeira quase da Vera Cruz e embarcou nessa aventura, para ele muito ruim pessoalmente, porque ele passou alguns anos no Brasil a partir da Vera Cruz e isso desarticulou a vida dele. Ele vendeu propriedades na Inglaterra, na Itália e se afastou do ambiente cinematográfico num momento que, a partir de 1950, em que as coisas estavam se reestruturando na Europa, né? Depois da guerra. Então isso foi quase fatal para a carreira dele, entende? Esses anos do Brasil, né? De maneira que quando ele voltou, depois de se desligar da Vera Cruz, criar uma produtora dele chamada Kino Filmes, fazer aqui o Canto do Mar, né? Produzir e dirigir aqui o Canto do Mar para a sua própria produtora,
e Mulher de Verdade, né, que foi o último filme dele. Enfim, quando ele encerrou essa aventura brasileira, ele realmente voltou em grande desvantagem para a Europa, entende? Porque já era um outro momento cultural e tem dificuldade de encontrar trabalho, faz um longa-metragem sobre Theodor Herzl para Israel, para o Ministério da Cultura israelense, depois produz o que é considerada a melhor adaptação de Bertolt Brecht para o cinema. Isso eu acho que foi para a televisão holandesa, Herpuntillen e seu criado Mati. Enfim, produções assim que passaram a ser esparsas na carreira dele. Ele que era um cineasta constantemente solicitado. A filmografia de Alberto Cavalcanti é realmente alguma coisa que falta o público brasileiro conhecer, né? As pessoas precisam conhecer os filmes realizados por ele dentro e principalmente fora do Brasil, que foi onde ele atuou mais, como é necessário conhecer a obra de outros cineastas. Por que as pessoas precisam pensar sobre isso? Porque o cineasta, isso é alguma coisa observável no cinema, na história do cinema toda, né? Fritz Lang, Orson Welles, Godard, Truffaut, John Ford, de qualquer Fellini, italianos, franceses, né? Visconti, Rossellini, David Lean, quer dizer, os grandes cineastas, esses nomes que eu estou citando apenas alguns, você nota o que de comum entre eles? Uma formação humanística. Eles conheciam não só cinema, eles viam não só filmes, mas eles traziam o aporte de uma formação humanística que incluiu todas as artes. Isso é particularmente necessário para o cineasta, eu acho, entende? Até mais do que para o escritor, do que para o pintor, porque a atividade do cineasta, não sei se eu vou ser bem entendido agora, mas ela é um pouco solta. Você tem as coisas diante de si para filmar e você filma. Hoje em dia sem limite, né, de captação de imagens, quando antes tinha que ter uma crispação muito grande ao enquadrar, porque você tinha os metros de película lá rolando, película muito cara. Então você tinha uma... Por que é que eu vou enquadrar aqui? Por que é que eu vou seccionar o real aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui? Quer dizer, você tinha uma responsabilidade sobre isso. Primeiro, um viés econômico de você não poder fazer, não poder rodar a película, desperdiçá-la toda, né? Quer dizer, até chegar a uma tomada que você aproveitasse. Não, economicamente você não precisa gastar o filme 35mm dessa forma. Nunca foi possível. E agora não, agora você obtém a imagem de uma forma livre, vamos dizer assim, processo no qual é mais do que nunca necessário que você seja reflexivo, porque senão você vai fazer um filme com 600 horas de filmagem que você tem que, no final, chegar a uma edição de 2 horas só, de 1h30, 90 minutos. Você filmou 600 horas. Quer dizer, essa liberdade vertiginosa de fazer filmes, vamos fazer um filme sobre isso, vamos fazer um filme sobre a comunidade, não sei de anões, não sei de onde, está entendendo? Quer dizer, é como se você aparecesse com filmes pouco refletidos, pouco meditados, em qualquer arte é necessária reflexão. É necessário você saber por que você quer fazer aquilo. Porque você vai ocupar o tempo de uma pessoa depois com 1h30 de filme. Ou com um romance de 600 páginas. Entende? Ninguém tem tempo para perder com isso, com uma coisa que você depois acha até que nem devia ter feito. Entende? Então, o cinema tem essa coisa meio hoje de facilitação ou de facilidade que exige mais do que nunca reflexão e conhecer o cinema profundamente. Quer dizer, conhecer o que foi feito antes, entendeu? Mundialmente falando, se for possível, né, você ver o maior número possível de filmes, acompanhando não só a programação do Cinema da Fundação, entende? Mas outras coisas também que você procure, entendeu?
que não seja a filmografia da moda. Esse conhecimento do cinema mundial é importante, entendeu? Fora de determinados modismos ou manias, e o conhecimento também até do que se fez aqui, no Recife, qual foi a história anterior, o que é que aconteceu antes, entende? O que foi a passagem do Alberto Cavalcante, volto a falar do Alberto por aqui, entende? Ou dos filmes que não foram concluídos, dos filmes não terminados, dos filmes que foram sonhados, dos filmes que foram, entendeu? Essas pessoas que tentaram fazer cinema, entendeu? Não é porque você quer ser gentil com a memória deles, não. É porque isso faz parte do nosso processo. Cinema não se faz assim do nada, não se retira como se fosse de uma cartola. Não é um coelho, cinema não é um coelho que se tira de uma cartola. Nunca será.